do Evangelho segundo escreveu os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, hoje Lucas e semana que vem João. Eu sei que são muitas informações ao longo desses estudos, mas o que a gente puder armazenar o básico, o pouco daquilo que está sendo transmitido é o suficiente. A importância, algumas informações básicas que todo cristão, todo crente, obreiro, servo de Deus, amante da palavra de Deus, que gosta, que ama a palavra, que ensina, que prega, que lê, deve saber sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Cristo que deixou para nós, transmitida por esses 4 evangelistas que não são 4 evangelhos, é apenas um evangelho, o evangelho de Jesus, não existe evangelho de Pedro, de Tomé, de Maria, é só um evangelho. Quando nós falamos na verdade evangelho de Mateus, ou de Marcos, de Lucas e de João, na verdade é o evangelho segundo escreveu esses autores. E dentre esses 4 autores nós estamos aprendendo que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 faziam parte do grupo dos 12. Dos 12 discípulos e apóstolos de Cristo, dos que escreveram o ministério de Jesus, apenas 2 eram do grupo dos 12. O qual era Mateus, o qual nós já aprendemos, o levita, o cobrador de impostos, ao qual Jesus vai, no seu emprego, lhe chama e lhe faz o convite para que seguisse a ele. E João, vamos aprender semana que vem, fazia parte do grupo dos 12. Nem Marcos e nem Lucas pertencem ao grupo dos 12. Tanto Marcos quanto Lucas são cooperadores do ministério do apóstolo Paulo e não faziam parte do grupo dos 12. E hoje nós vamos falar aí sobre este livro também, a mensagem do Evangelho, escrito agora por esse homem chamado de Lucas. O objetivo do nosso estudo é entender a formação do Evangelho segundo Lucas, suas distinções e sua importância. Nosso irmão, o diácono Vinícius, leu com toda a igreja o capítulo 1 do livro de Lucas. Eu queria convidar a todos para a gente ler mais uma vez. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 1 de número 4. Lucas capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Aqui nós temos o capítulo 1, versículo 1 ao número 4, e nós vemos aqui o pronunciamento de Lucas, falando sobre o propósito a quem está endereçando o seu livro, a sua mensagem. Divisão do nosso tema. Aprenderemos hoje sobre um pouco sobre o evangelista Lucas, a motivação da escrita, características principais do livro e a visão panorâmica do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas foi chamado o livro mais encantador do mundo,
Uma vez um americano pediu ao William Denner, político influente americano, que lhe recomendasse um bom livro sobre a vida de Cristo, ao qual este respondeu: você já leu o que escreveu Lucas? Existe uma lenda segundo a qual Lucas era um hábil pintor. Até um quadro de Maria em uma catedral espanhola que se diz herdeiro certamente captava muito bem as coisas vivas. Não seria muito desacertado dizer que o terceiro evangelho é a maior vida de Cristo que se escreveu. Isso aqui, segundo a tradição, segundo a lenda, né? Diz que Lucas também era um hábil pintor. O Evangelho de Jesus, o autor Lucas, o tema do livro de Lucas é Jesus divino humano. No livro de Lucas contém 24 capítulos e a data da escrita deste livro foi entre 60 a 63 anos antes de Cristo. A obra tem duas partes endereçadas a Teófilo. Depois nós vamos aprender quem é este Teófilo, que aparece aqui no texto do qual nós lemos. Primeira parte está no nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Estamos se referindo aqui ao Evangelho segundo escreveu Lucas, e a segunda parte, a segunda obra, está no derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva, que é o livro de Atos. Lucas escreve tanto o livro do Evangelho de Jesus, quanto também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos está registrado os 30 primeiros anos da igreja primitiva. E Lucas é o autor do Evangelho, segundo escreveu ele, e também do livro de Atos. Em quantidade de texto e escrito, Lucas tem o maior percentual de textos do Novo Testamento. Ele ganha até do apóstolo Paulo. Apesar do apóstolo Paulo escrever 13 cartas, não ganha ainda para a quantidade de texto que Lucas escreve no seu Evangelho, juntando com o livro de Atos. Em quantidade de cartas, Paulo ganha, porque Paulo escreveu 13, Lucas escreveu 2 livros. Mas em quantidade de texto, nos capítulos de Atos, junto com o de Lucas, os textos são mais do que as 13 cartas do apóstolo Paulo. Agora, se a epístola aos Hebreus for do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ganha disparado em quantidade de texto, e também em quantidade de livros. Antigamente era uma obra só, era um livro só, o Evangelho segundo escreveu Lucas, e Atos depois foi separado. Lucas escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem e riqueza de detalhes. Atos e o Evangelho segundo Lucas, juntos correspondem a 28% de todo o Novo Testamento, tornando os escritos numéricos os que ocupam maior porção em todo o Novo Testamento e material indispensável para entendê-lo. A defesa histórica da escrita de Lucas. Embora o nome de Lucas não conste explicitamente nas páginas do Evangelho que leva o seu nome, as evidências disponíveis tendem a concordar e confirmar a tradição. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, pais da igreja, o identificam como o autor deste Evangelho. Como acontece com Mateus, Marcos, Lucas e João, o nome deles não aparece no livro, mas existem vários testemunhos unânimes entre os pais da igreja que testemunharam que os autores são esses apóstolos, esses servos de Deus. Lucas era um gentio e tem a distinção de ser o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Daí uma singularidade deste autor, por nome de Lucas,
é que Lucas, ele é o único autor gentil que escreve o livro do Novo Testamento. Todos foram judeus e Lucas, o único gentil a escrever um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo esse livro aqui, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Lucas, natural de Antioquia, médico de profissão, fora companheiro de Paulo por longo tempo e conhecia os demais apóstolos. Ele nos deixou 2 livros divinamente inspirados, a saber, o Evangelho e Atos. Lucas, além de ser gentil, era natural de Antioquia, médico de profissão. Lucas era médico, doutor, e a gente vai ver que uma das características do livro de Lucas ele enxerga detalhes sobre enfermidades que os outros não enxergavam, porque ele tem essa inclinação natural por ser médico. E além de ser natural de Antioquia, a gente vai observar, por exemplo, no livro de Atos, que Lucas enfatiza muito a Antioquia, né? Ele sempre centraliza as suas mensagens, os acontecimentos em volta de Antioquia, pois ele era natural de lá, médico de profissão, companheiro de Paulo por longo tempo e conhecia os demais apóstolos. Eusébio e Jerônimo o identifica como natural de Antioquia da Síria, o que pode explicar porque muito do livro de Atos é centrado em Antioquia. Lucas foi companheiro constante do apóstolo Paulo, ao menos no tempo entre a visão sobre a Macedônia até a época do martírio do apóstolo. 2 Timóteo 4, versículo 11. Aquela famosa expressão do apóstolo Paulo quando está escrevendo a sua última carta, das 13, a segunda carta de Timóteo ao jovem pastor Timóteo e a última carta na sua prisão em Roma. E Paulo, quando está endereçando a carta para Timóteo, dizendo: vem ter comigo logo depressa, Timóteo. Traz a carta que registrou, os pergaminhos, os livros. Não é? E ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Tito foi para Dalmácia. Ele começa a dizer: os cooperadores, cada um foi para o seu canto. Aí ele diz: só Lucas está comigo. Então Lucas era um cooperador fiel do apóstolo Paulo, era um cooperador presente, amigo, constante, presente ali do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo pede depois, aquele texto que nós lemos semana passada, pedindo para trazer o jovem Marcos, para trazer porque era muito útil para o seu ministério. Um pouco sobre o evangelista Lucas. O mundo gentil de língua grega dispunha de relatos orais de Jesus, dados por testemunhas oculares, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho completo com os fatos na devida ordem. Então, no mundo gentil de língua grega, já se tinha muitos relatos orais transmitidos, sobre os ensinamentos de Jesus, transmitido por testemunhas oculares, mas não se existia ainda nenhum relato escrito. Foi daí que surgiu a motivação de Lucas de transmitir, de escrever, de narrar, pôr em ordem os fatos para transmitir aquilo que ele já tinha conhecimento de maneira oral, transmitido de boca a boca os ensinamentos de Jesus. Lucas escreve o livro com esse objetivo, Daí Lucas se propôs a investigar tudo cuidadosamente desde o princípio e provavelmente fez pesquisas na Palestina enquanto Paulo estava na prisão em Cesareia e terminou o seu evangelho perto do fim daquele período ou pouco depois de chegar a Roma com o apóstolo Paulo.
Um pouco sobre Lucas ainda, né? Ele era médico, acabamos de falar aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas foi um dos cooperadores de Paulo, Filemão 1:24, e companheiro de missão de Paulo, 2 Timóteo 4:8. Só Lucas está comigo. A expressão da sua última carta, jovem pastor Timóteo. Se Marcos foi o porta-voz de Pedro, lembra que nós falamos aqui no estudo passado que Marcos, na verdade, o Evangelho segundo escreveu Marcos, a mão é de Marcos, mas a voz é de Pedro. Marcos prega, segundo a tradição da igreja, dos pais da igreja, sobre o testemunho do apóstolo Pedro, que o chama de filho espiritual, filho na fé. Então, se Marcos foi o porta-voz de Pedro, pode-se aceitar que Lucas foi o porta-voz de Paulo, de quem foi companheiro e cooperador em muitos momentos da vida. Disso Lucas dá testemunho nas chamadas seções dos livros de Atos. Muitos se perguntam se Lucas foi um ministro ou um leigo. Nada há nas páginas do Novo Testamento que nos autorize a atribuir a Lucas um ofício ministerial ou legal. Se o tinha, isso nem ao menos fica subentendido nas páginas das Sagradas Escrituras. Não existe nenhum relato, apesar de existir 2 livros cuja autoria é de Lucas, existem várias citações do próprio Paulo com relação a Lucas, o chamando de cooperador nas batalhas, nas prisões, nas obras missionárias, mas não existe nenhum relato em atribuir a Lucas. Não se sabe ao certo se Lucas realmente exercia algum cargo ministerial, se ele era pastor, se ele era diácono. Não se tem nenhum relato. Se ele é, não se sabe porque não se tem. Não se tem. Como leigo, porém, Lucas deixou-nos a preciosa lição de que todo cristão, se for servo fiel do Senhor, mesmo que não seja pastor, repita comigo essa frase, mesmo que não seja pastor, nem diácono, nem evangelista, nem profeta, pode desempenhar importantíssimo papel na igreja do Senhor Jesus. Então Lucas deixa-nos uma preciosa lição para que todo cristão, se for servo fiel do Senhor, mesmo que não seja pastor, diácono, evangelista, tenha a função, cargo na igreja, título, mesmo assim ele pode desempenhar um grande e importantíssimo papel para a obra do Senhor Jesus. Não tinha título, não tinha função ministerial. Se assim tinha, não se sabe, porque não se tem nenhuma citação. Mas Lucas, nem mesmo assim, deixou de desempenhar um tão grande e importante papel para a igreja, para a obra do Senhor Jesus. Que cada qual fique na vocação em que foi chamado. Não sejamos vaidosos, pensando que só poderemos servir o reino de Deus como ministro do Evangelho. Tem gente que só serve, se tem função, se tem, mas não precisa para servir a obra de Deus. Todo servo de Deus fiel pode sim realizar um grande papel para a obra do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, e sobretudo, o Evangelho de Lucas é um escrito extremamente cuidadoso. Seu grego é muito bom. Os primeiros 4 versículos se pode dizer que são o melhor escrito em grego do Novo Testamento. Neles proclama que seu trabalho é o produto de uma investigação esmerada. Através do livro de Lucas, também, nós aprendemos que nem sempre inspiração quer dizer revelação. O que quer dizer com isso, para os irmãos? A Bíblia é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e todos nós sabemos disso.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa e apta para redarguir e exortar, não é? E a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Os 66 livros são inspirados no sentido plenário, ou seja, total plenário. Nós temos a inspiração total das Escrituras, palavra por palavra. Ela foi inspirada. Inspirada no grego quer dizer soprada do hálito de Deus. Ela foi inspirada e respirada por Deus. Saiu dentro de Deus para dentro do coração do homem. E o homem santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu as palavras. E a inspiração da Bíblia não está na narrativa dos fatos, está no registro dos fatos. Por exemplo, a inspiração não está na narrativa do que está sendo contado. Por exemplo, quando eu estou dizendo isso, eu quero dizer o quê? Por exemplo, na Bíblia tem a palavra do diabo também. O diabo, em Mateus 4, levou Jesus para ser tentado, ou tentou Jesus no deserto. E o diabo disse: olha, lança daqui para baixo, porque está escrito. O diabo usa a Bíblia. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ou seja, na Bíblia existe a palavra do diabo. O diabo está falando, na narrativa está contando a Deus que o diabo tentou Jesus com essas palavras, mas não era o diabo que estava inspirado para dizer aquilo. A inspiração da Bíblia está no registro do fato, do que aconteceu. Ou seja, a inspiração está no registro de Mateus, quando ele está contando algo que realmente aconteceu. E este fato é verídico e saiu de Deus. E o que Mateus escreveu sob inspiração, sob supervisão. Existem salmos que diz não a Deus, ou expressões não a Deus. Quem disse não a Deus não é que estava inspirado para dizer não a Deus. A inspiração da Bíblia está no registro dessas declarações, desses fatos. Se os irmãos entenderem, digam amém. Então, a inspiração dos autores, que foram 40 autores, em mais ou menos 1.600 séculos, que escreveram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. A inspiração ela pode ser feita por revelação e pode ser feita também por no campo de ideias, pensamentos. Por exemplo, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, teve coisas que Moisés escreveu porque ele presenciou a história. Deus falou com Moisés, ele viu os fatos acontecendo. Teve coisas que Moisés escreveu que Deus revelou palavra por palavra, porque Moisés não estava lá, por exemplo, quando Deus criou todas as coisas. No primeiro dia Deus fez, no segundo dia, no terceiro, e no sexto dia o Senhor terminou, e no sétimo dia o Senhor descansou. Moisés, para escrever, ele precisou receber a revelação de Deus, palavra por palavra, para que pudesse registrar sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Agora, nem sempre inspiração quer dizer revelação. Por exemplo, Lucas escreve não é por revelação, Lucas escreve por pesquisa. O próprio texto que nós vamos ler novamente, Lucas capítulo 1, ele vai dizer: tendo pois muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que nos presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, o excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas em que já tens informado. Lucas diz: olha, eu procurei, eu já me informei, eu pesquisei, eu fui atrás, eu dei entrevista. E Lucas conta detalhes que nenhum outro discípulo evangelista vai narrar sobre o ministério de Jesus. Vai narrar coisas que somente uma pessoa que realmente foi atrás. Por exemplo, Lucas dá detalhes sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, que só Lucas conta. E Lucas nem pertencia ao grupo religioso.
Quando Lucas diz, eu já me informei, dá a entender aqui que Lucas foi atrás, passou na tarde, quem sabe uma noite com Maria, mãe de Jesus, conversando e perguntando como foi Maria, o nascimento, Maria contando e Lucas lá escrevendo. E mesmo assim, mesmo no ato humano de Lucas, a pesquisa, de ir atrás dos fatos, nas testemunhas oculares, Lucas não pega informações de terceiros, Lucas pega informações diretamente de fontes primárias, dos ministros da palavra, das pessoas que participaram. E mesmo na ação humana de Lucas, na sua personalidade, no seu esforço do ato de pesquisa, como alguém está fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho na escola, mas sendo que Lucas tinha a inspiração, a supervisão do Espírito Santo de Deus, que menos humanamente Lucas, participando da fonte da pesquisa, o Espírito Santo esteve controlando palavra por palavra, registro por registro, vírgula por vírgula, que Lucas escreveu, para que não se acrescentasse e para que não se diminuísse, se a igreja entende e diga amém. Isso também está a inspiração. O livro de Lucas foi inspirado tanto quanto o livro de Atos dos Pentateucos, escrito por Moisés. Por exemplo, Paulo, quando vai escrever para as igrejas doutrinas, grandes ensinamentos, Paulo que nem andou com Jesus, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. E na noite que ele foi traído, Paulo ensina a igreja sobre Santa Ceia por revelação, porque ele não andou com Jesus, ele nem participou de uma ceia com Jesus. E ele diz: o que eu recebi do Senhor por revelação, eu estou dizendo a vocês. Paulo ele escreve coisas por inspiração sobre revelação. E tem coisas que Paulo escreve por conhecimento, por causa situações que aconteciam na época, instruções, mas muitas coisas por revelação. E nisso está a inspiração, é do registro. O registro dessa revelação está a inspiração, está a supervisão de Deus, palavra por palavra, vírgula por vírgula, no registro de cada autor, chamado pela teologia de autógrafos, que eram os autores originais. Não estamos falando aqui das cópias de cópias, aonde se encontram os erros, aonde se encontram as variantes textuais. Estamos falando aqui dos autores originais, eles que foram inspirados. O copista que copiou, que recopiou, que traduziu, a inspiração não está mais sobre o copista, ele estava sobre os autógrafos, os autores originais que transmitiram. Agora sim, existe uma evidência de que o texto que os autógrafos, os autores originais escreveram é o texto que nós temos hoje, ou seja, houve durante a história, durante as modificações das gramáticas, das línguas, dos abismos culturais, abismos linguísticos, temporais, que houve sim a preservação do texto das Sagradas Escrituras. O texto que nós temos hoje é o texto que se tinha lá atrás. As variantes textuais que se existem hoje, devido às muitas traduções, não prejudicam a inerrância das Sagradas Escrituras, porque é impossível, por exemplo, que se mantenha igual, porque é impossível, por exemplo, o hebraico, a língua hebraica do povo judeu, nem vogais tinha, eram consonantes, eram lidas da direita para a esquerda, não tinha separação de sílabas. O grego já é uma gramática totalmente diferente, mais próxima do português. Existem palavras em gramáticas, em línguas que não se enquadram em nenhuma outra palavra de outra língua, ou seja, por causa deste abismo linguístico, por exemplo, no grego, no português, por exemplo, a gente diz: eu amo você. O pai diz para o filho: eu amo você, meu filho. O esposo diz para a esposa: eu amo você. Ou seja, eu digo para o meu pai: eu amo você. Eu digo para um objeto, às vezes se diz concreto: eu amo isso. Eu amo meu carro. Eu amo minha empresa. Eu amo minha loja, né? E a mesma palavra no português,
amar é utilizada para todos esses contextos. No grego não existe isso. No grego, para cada situação, existe uma definição de amor diferente. Existe um amor ágape, que é o amor de Deus, o amor filho, é o fraternal, né? Filhos. Existem várias definições do grego. Para você ter uma noção, no grego você pode dizer eu amo você mais de 200 vezes. Existem mais definições para você dizer eu amo você. Eu não posso, eu amo meu animal. Não existe isso. No grego existem definições. Isso aqui vai ver, por exemplo, a expressão quando Jesus falou com Pedro, né? Quando Jesus ressuscitou e Pedro foi pescar com os seus discípulos. E passando a noite inteira não acharam nada. De repente, viu um homem sentado à beira do mar e disse assim: lança do lado direito. Eles lançaram a obediência e arrastaram muitos peixes. Depois viram: olha, esse homem é Jesus, é o Senhor. E ali, tendo se aproximado da beira do mar, Jesus já estava sentado depois da ressurreição, com a fogueirinha pronta, peixe para sobre a brasa. Depois que Jesus come ali com eles aquela ceia à beira da maré, Jesus se levanta, sai andando com Pedro, João próximo, e Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que a estes, Pedro? E Pedro diz assim: eu te amo, Senhor. E Jesus repete a segunda vez: tu me amas mais do que a estes, Pedro? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E na terceira vez Jesus disse: tu me amas mais do que a esse, Pedro? E a Bíblia diz que quando Jesus fala pela terceira vez, Pedro abaixa a cabeça, se entristece e diz: eu te amo, Senhor, tu sabes e conheces o meu coração. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. No português, a gente não consegue identificar o porquê que da terceira vez Pedro abaixou a cabeça e se entristeceu pela terceira vez. A gente logo remota ao sentimento da terceira vez que ele nega Jesus antes de dar o canto. Mas no termo grego, quando vai se olhar no grego mesmo, a palavra que Jesus menciona na primeira vez, quando Jesus pergunta para Pedro, no grego, Jesus pergunta: Pedro, agapasmei, Pedro. Agape é a expressão de amor divino, de Deus, de Deus para com o homem. E Jesus fala: Pedro, agapasmei, Pedro. E Pedro diz: filéu, Senhor. Ou seja, eu te amo, Senhor, filéu, Senhor. E Jesus pergunta: agapasmei, Pedro. Na segunda vez, e Pedro disse: filéu, Senhor. Eu te amo, Senhor, que é um amor fraternal. Aí na terceira vez, Jesus olha para Pedro no grego e diz assim: Pedro, filéus e Pedro. Aí é quando Pedro se entristece, porque não era a resposta que Jesus queria ouvir de Pedro. Jesus perguntando: agapasmei, Pedro, tu me ama com o amor de Deus? Pedro diz: filéu, Senhor, eu te amo, um amor fraternal de irmãos, eu te amo, Senhor. E Jesus diz assim: agapasmei, Pedro, filéu, Senhor, filéus. Aí Jesus diz assim: filéus, Pedro. Aí Pedro abaixa a cabeça e diz assim. Aí Pedro responde: agapasmei, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração, Senhor. Ou seja, no grego a gente vai entender o motivo porque Pedro se entristeceu. Porque Jesus pergunta duas vezes e Pedro responde da mesma forma: filéu, Senhor, que é o amor fraternal. Aí Jesus: filéus, Pedro, esse tipo de amor. Aí Pedro abaixa a cabeça assim: agapasmei, Senhor, é o amor de Deus. Eu te amo com o amor de Deus, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe como eu amo ao Senhor. Então o grego vai mostrar essas definições, mas no português tem que ler aqui e não entende nada. Mas no grego existem as definições do amor, não é? Então a inspiração das Sagradas Escrituras está na palavra por palavra, não é? O Espírito Santo supervisionando os registros de Lucas ao entrevistar Maria, ao entrevistar os apóstolos sobre os fatos que se narraram, que se sucederam. Características peculiares: suas oportunidades foram amplas e suas fontes devem ter sido boas. Como um fiel companheiro de Paulo,
deve ter conhecido a todas as grandes figuras da igreja e podemos estar seguros de que lhes fez contar a sua história. Por 2 anos foi o companheiro da prisão de Paulo na Cesareia. Nesses largos dias deve ter tido muitas oportunidades para estudar e investigar, e as deve ter aproveitado muito bem. Ao escrever este evangelho, ele fala que o evangelho é um fato, não um mito ou uma lenda, né? Lucas capítulo 1, versículo 1, tendo por ordem os fatos. Lucas trata a narrativa conforme fato real, não um mito ou uma lenda. Diz também que fez uma pesquisa de campo, entrevistando as testemunhas oculares. Aqui diz Lucas 2:2, mas é Lucas 1:2. E discorre ainda a história de forma ordenada, não sem nexo. Lucas, aqui diz aqui 3:1, mas é capítulo 1, versículo 3. É todo o texto que nós lemos no início. Tinha a finalidade de dar fundamentação histórica à nossa fé cristã. Naturalmente, Lucas também reserva grande fatia de seu relato para narrar a última semana da vida de Jesus na terra. Mas a narração da ressurreição de Jesus é sui generis em Lucas. Exemplificando isso, o terceiro evangelho é o único a descrever a ascensão de Jesus. Outra singularidade no livro de Lucas, né? O evangelista Lucas é o único que vai narrar a ascensão quando Jesus sobe. Todos falam sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição, mas Lucas é o único que fala sobre Jesus sendo assunto para os céus. Dessa forma, Lucas mostra-nos historicamente que terminara a quenose ou humilhação de Jesus, porquanto ele fora novamente acolhido na glória, recebendo com o Pai posição no trono da majestade divina, algo que Jesus prometeu que faria. Um exemplo do esmero de Lucas é a forma em que situava a aparição de João Batista, feito com não menos de 6 dados. Outra característica, de Lucas ser um gentil é a forma como ele escreve, por exemplo. Ele vai falar sobre o início da aparição de João Batista, mas antes de João Batista ele traz um relato todo histórico, porque é uma característica gentílica. Narrar os fatos conforme as ordens, data, posição política, histórica. E Lucas faz toda essa questão, Lucas capítulo 3, versículo 1, 2 até o 3, ele fala aqui, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconite, Lisânia tetrarca de Galileia, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João no deserto. Para chegar em João, ele faz toda a opinião histórica. Ele tem essa preocupação porque é uma característica gentílica. Já o judeu se preocupa mais com o fato em si. O cego foi curado, a mulher foi curada, pronto. Não se preocupa com as ordens dos fatos. Já os gentios têm esse cuidado. O interesse de Lucas por questões médicas é evidente pelo grande destaque que ele dá ao ministério de cura de Jesus. A quantidade de citações que Lucas escreve sobre enfermidades. Vejamos ainda o recorte que Lucas dá aos detalhes de enfermidades. Por ele ser médico, um exemplo aqui sobre a cura da febre da sogra de Pedro. Se você for analisar em Lucas, em Mateus capítulo 8, 14 e Marcos 1, 30 e Lucas 4, 38, só Lucas vai dar uma atenção maior à enfermidade, enquanto os outros vão dizer assim: e a sogra de Pedro estava com febre, ou que a sogra de Pedro estava jazendo em febre. Aí Lucas vai dizer: e a sogra de Pedro estava com muita febre. Ele dá detalhes às enfermidades. É algo conhecido, mas bem interessante. Por exemplo, com relação à lepra do leproso.
Lucas e Mateus e Marcos vai falar, mas só Lucas vai dizer, e ele estava com muita leva. Ele faz questão de dar detalhes sobre a enfermidade, uma característica. Outra questão, por exemplo, uma questão ética de Lucas. Por Lucas ser doutor, Lucas ele é ético com os doutores, por exemplo. Lucas também demonstrou possuir forte senso de ética profissional em seus escritos. Quando, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela gastou todos os seus dinheiros com os médicos, né? E depois ficou pior. E quando os evangelistas vão narrar, eles nem ligam para os médicos, né? Interessante aqui, ó. Enquanto Marcos 5, 25 e 26 escreveu: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. O que é que Marcos vai dizer? Que a mulher padeceu muito com muitos médicos. Ela sofreu com muitos médicos, Marcos está dizendo aqui. E despendeu tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Piorou depois que ela foi para a mão dos médicos, só fez piorar, né? Padeceu muito e só fez piorar depois. Haja Lucas, referindo-se ao mesmo episódio, ele escreveu: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Já Lucas é um pouco mais ético, né? Quando vai se referir aos médicos, ele vai dizer: olha, ela realmente procurou os médicos, mas eles não conseguiram curar ela. Já Marcos não, padeceu muito na mão dos médicos, só ficou pior mais ainda quando ele passou por lá. Já Lucas ele é um pouco ético quando vai escrever, se dirigindo aos colegas de profissão, né? Logo, ele não desprezou seus colegas médicos. Motivação para a escrita. Escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos interessados gentios, com certeza, a plena verdade sobre o que já tinha sido oralmente inteirados. Lucas, no seu Evangelho, deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando até Adão, e não até Abraão, conforme fez Mateus. Lembra que quando a gente estudou Mateus traça uma genealogia de Cristo até Abraão, ou de Abraão até Jesus, tentando mostrar aos judeus que realmente Jesus era descendente real da linhagem de Davi, portanto era o Messias prometido, e que os judeus crucificaram realmente o Messias, o rei dos judeus. Já Lucas não tem a finalidade de traçar uma genealogia abraâmica para mostrar que Jesus era rei dos judeus, o descendente de Davi, porque Lucas está escrevendo para os gentios, e gentios não tinham muito essa preocupação, quem tinha mais esse orgulho de linhagem abraâmica eram os judeus. Os gentios eram os desprezados, os excluídos, os que não tinham direito à salvação. Aí Lucas, escrevendo para os gentios, sabendo que os judeus tinham a visão de que quem pertencia à salvação eram os judeus, Lucas traça uma genealogia de Jesus, passa por Abraão, vai até Sete de Adão e Adão de Deus, porque Lucas tem o objetivo de mostrar para os gentios que a salvação não começou em Abraão. O povo de Israel começa em Abraão, mas de Abraão vai descendo até Adão e Adão de Deus. E como todo mundo vem de Adão e Adão vem de Deus, Deus projetou a salvação para toda a raça humana, inclusive os gentios se encontraram também para a glória de Deus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como Salvador divino humano, que veio com uma provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Olha aí o Teófilo. Quem é o Teófilo? Que aparece, que Lucas escreve. Lucas
desejava suprir uma narrativa em ordem e digna de confiança para Teófilo, cujo nome significa literalmente que ama a Deus. Teófilo significa que ama a Deus. Seu nome é acompanhado por um tratamento formal excelentíssimo. Possivelmente Teófilo fosse um renomado dignatário romano, pela expressão que ele se utiliza, excelentíssimo. Geralmente são nomenclaturas utilizadas para posições de autoridades romanas, possivelmente um senador, uma autoridade política romana, a quem Lucas está interessando. É possível também que Teófilo não fosse o único destinatário, porque Lucas pode ter tido interesse em suprir o evangelho em ordem e completo para leitores não judeus. E Lucas também desejava apresentar o Salvador universal, um grande e compassivo médico, mestre e profeta, que viera aliviar os sofrimentos humanos e salvar as almas dos homens. Características do Evangelho de Lucas: seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão, além de retroceder sua linha ancestral até Adão. Para Lucas, o Evangelho é para todos, diga amém por isso. O reino dos céus está aberto para os samaritanos. Ele mostra Jesus falando dos gentios a quem os judeus ortodoxos consideravam impuros, citando a viúva da Serepta e a Naamã sírio como exemplos de fé. Elogia o centurião romano por sua fé e ainda destaca as palavras do mestre. Acerca da inclusão dos gentios no reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículo de número 29. Para Lucas, a visão de Lucas, por ser um autor gentílico, Lucas tem essa finalidade. A passagem, o versículo chave do livro de Lucas, quem pode ler aí? Lucas 19, versículo 10, é o versículo chave do livro de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o versículo chave do livro de Lucas. E esse versículo está encerrando uma narrativa de uma salvação de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos. A gente aprendeu que os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos de outro não judeu para o Império Pagão Romano. E isso era inadmissível para o povo judeu. E Zaqueu não era um publicano, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era uma autoridade que estava sobre um grupo de publicanos, era o supervisor, o gerente, né? Mexia mais ainda com impostos, com dinheiro, administrador geral. E para os judeus, fariseus, saduceus, publicano e pecador é a mesma coisa. Não aceitavam os publicanos. E agora Jesus entra na casa de um chefe de publicano. Além de já entrar na casa de um publicano chamado Mateus Levi e colocar Mateus no seu time, Jesus agora vai na casa do chefe dos publicanos. Mesmo sabendo que os publicanos e esse grupo era considerado excluído da sociedade, Jesus agora entra na casa de um chefe dos publicanos e salva aquele homem e diz, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus estava na casa de Mateus, os fariseus zombaram, né? Dizendo assim: por que este homem entra na casa de publicanos e come com publicanos e pecadores? E Jesus diz assim: porque também os médicos não veio para os que estão sãos, os médicos veio para os doentes, e eu vim para salvar os doentes. E aqui no versículo
19, versículo 9, né? Pois também veio salvação à casa deste homem, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém por isso. É esta a missão de Lucas. Quando você vai ler, por exemplo, esse texto, você vai pregar em um ponto de pregação diante da igreja. Esse texto, o versículo está, sabendo quem é que está escrevendo, por que está escrevendo, a sua visão amplia os propósitos, a visão panorâmica da mensagem que Lucas, como autor, o único autor gentil, tem a responsabilidade de transmitir a mensagem para o povo excluído da sociedade da salvação e transmitir o propósito com responsabilidade dos fatos para dizer para o povo gentil daquela época, numa época em que a salvação ainda era a prioridade para os judeus. Lucas está dizendo: tem salvação também para os gentios, tem salvação para todos os perdidos. E os perdidos não é só da casa de Israel, não. Todos os gentios que descendem de Adão e Adão de Deus. Então, o Evangelho de Lucas, o livro de Lucas, é o Evangelho dos perdidos, é o Evangelho dos excluídos da sociedade, para aqueles que não tinham oportunidade ou nunca tiveram oportunidades. É o Evangelho para os últimos da fila, para os menores, o Evangelho para aqueles que não foram convidados. É em Lucas que está escrito aquela parábola ou convite do homem que chamou Jesus para a sua casa, não é? E ali chamou muitas autoridades políticas, religiosas, empresários da alta sociedade, e Jesus, no meio da festa, Jesus diz ao dono da festa que o convidou, dizendo assim: olha, da próxima vez que tu fizer algum convite, não chama a gente não chama os empresários, os homens, autoridades políticas. Vai nas ruas, chama os pobres, os cegos, os aleijados, os que não estão veios, os que não são convidados, e chama para a tua festa, porque eles, quando tu convidados para a tua festa, não terão como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O livro de Lucas, irmãos, é o livro que vai mais tratar dos excluídos da sociedade da época. O livro de Lucas é que mais vai falar, por exemplo, sobre as viúvas, as mulheres desprezadas que não tinham estabilidade financeira na época. O livro de Lucas é que mais vai falar sobre viúva. Nem Mateus, nem Marcos, nem João falam tanto como viúva como Lucas. Lucas vai falar sobre a viúva de Serepta, que Jesus citou na sinagoga como a viúva que Deus visitou na época da seca, sendo não a viúva dos hebreus, do povo judeu, mas foi uma viúva de Serepta que Deus visitou na época da seca, dando-lhe multiplicação de azeite e farinha na panela, através do profeta Elias. Ele fala também sobre a outra viúva, a viúva de Naim, em Lucas 7:11, quando Jesus estava entrando na cidade, a viúva estava indo com a multidão com o seu filho morto, e Jesus para, irmãos, no meio da multidão, na entrada da cidade. Jesus toca no caixão de uma viúva que, além de ser viúva e desprezada pela sociedade, é uma viúva de Naim, não é uma viúva de Jerusalém. É Lucas quem fala sobre a viúva persistente. Em Lucas capítulo 18, perseverou tanto em oração, perseverando diante do juiz iníquo, que diante do persistir, ainda que o juiz fosse iníquo, não temente a Deus ou perverso, ele deu a sua causa. E Jesus se apropria do exemplo desta viúva, dizendo assim: se essa viúva, se esse juiz iníquo lhe deu vitória diante de persistir, imagine vosso Pai que está nos céus, não usará antes todas as coisas, não é? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará tanta fé na terra como desta mulher. É em Lucas que vai falar sobre a oferta da viúva, a ofertinha da viúva. É Lucas que vai falar sobre a oferta da viúva. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que vai mais falar sobre os samaritanos, sobre o povo mesclado, as 10 tribos do norte que se corromperam, que se misturaram e foram excluídos desde a época da reconstrução do templo de Zorobabel, do cativeiro babilônico, que foram excluídos de participar da construção do templo, de adorar no templo,
por causa disso eles foram lá para o monte Gerizim, levantaram o próprio templo e começaram a cultuar a Deus no templo de Gerizim, porque os judeus não deixavam os samaritanos adorarem ao Deus dos hebreus, ao mesmo Deus que eles adoravam lá em Jerusalém. Eles foram excluídos da sociedade. Não tinha salvação para os samaritanos sempre foram excluídos da sociedade, sempre foram excluídos. E Lucas é quem mais vai falar sobre os samaritanos, porque para Lucas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É Lucas que vai falar sobre o Filho do Homem não veio destruir os samaritanos. É Lucas que vai contar em Lucas 9:56, quando João e Tiago vai lá na aldeia dos samaritanos procurando uma casa para que Jesus pudesse passar a noite, porque estava indo para Jerusalém e nenhum samaritano abria a porta da sua casa. Não é porque não cria Jesus, é porque os judeus não se comunicam com os samaritanos e os samaritanos se comunicam com os judeus. É uma barreira religiosa desde a época de Zorobabel. Criam em Jesus porque Jesus salvou a samaritana em João capítulo 4 no início do seu ministério, mas só porque Jesus ia adorar no templo de Jerusalém na Páscoa, os samaritanos não abriram a porta da sua casa. A barreira religiosa era grande. João e Tiago voltam indignados e quando olham para Jesus, nos dá autoridade, Senhor, para que a gente ore e faça fogo cair do céu, como Elias orou e o fogo caiu do céu. Jesus olhou para João e Tiago e disse assim: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio matar os samaritanos, não veio destruir a alma dos homens. É em Lucas que está registrado a parábola do samaritano. Nenhum outro evangelista judeu ousou escrever a parábola que Jesus ensinou no seu ministério, contando o exemplo para os judeus de um samaritano que socorreu um homem que estava caído no chão, um bom samaritano. Mas Lucas, como era gentio, estava escrevendo para os gentios. Lucas faz questão de registrar a parábola do bom samaritano, Jesus dando exemplo para os judeus do bom samaritano que colheu a sua mão para o próximo. É em Lucas que está registrado o leproso, aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. E quantos voltou para agradecer? Somente um voltou para agradecer a Jesus. Por que somente um voltou para agradecer? Porque um dos 10 era um samaritano. Os 9 judeus foram curados, foram para o templo em Jerusalém, porque tinha acesso ao templo, tinha sumo sacerdote para atender, para receber, para tratar. O samaritano não tinha acesso ao templo de Jerusalém, só poderia ir lá para o monte de Gerizim, que foi destruído na época do período interbíblico. Não tinha mais templo, não tinha sacerdote para cuidar da alma espiritual. É por isso que só um voltou para agradecer, porque era samaritano, não tinha vez na sociedade, não tinha sacerdote que colocasse a mão sobre ele, mesmo estando curado. Mas ele foi atrás de ajuda e não achou, e ele parou assim: vou voltar para aquele que me curou, porque ele era o meu sumo sacerdote. E voltou para agradecer a Jesus. É Lucas que vai falar sobre os perdidos. É Lucas que vai falar mais sobre os publicanos. Lucas sai pegando, irmão, toda a classe dos excluídos que os judeus escantearam, e Lucas sai dando destaque. Falando sobre os publicanos, fala sobre o chamado de Mateus, que é o publicano, fala sobre a parábola do fariseu e o publicano que saiu justificado para a sua casa. É em Lucas que vai falar sobre a salvação de Zaqueu, chefe dos publicanos. É Lucas que vai mais falar sobre as mulheres que estiveram presentes o tempo todo no ministério de Jesus, o tempo todo, enquanto os apóstolos fomos abandonados, as mulheres permaneceram ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Foram as mulheres as primeiras a ser as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e saíram contando os apóstolos, porque todos fugiram, todos desprezaram, e as mulheres que não tinham vez estavam lá diante da cruz, presendo Cristo, lhe ajudando durante o seu ministério. E Lucas resume para todo esse grupo dizendo: a salvação
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ficar em pé. Lucas que vai mais tratar sobre essa classe excluída. A mensagem do livro de Lucas é o Evangelho para os perdidos, para os que não têm vez da sociedade, para os que não foram convidados. É o convite, é o alerta para todos que se encontram perdidos, achando que não tem salvação, não foi chamado, é excluído. O Evangelho de Lucas caiu. Foi pensado com este propósito, para mostrar que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus por este mais um livro abençoado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrito por um homem de Deus, que alimenta as nossas almas e nossa esperança. Glória a Deus por isso. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto, por mais um estudo bíblico. Você possa estar sendo edificado pela palavra, pelo ensinamento. Deixe sua vida ser tocada pela presença do Espírito Santo de Deus. Você passa a ter mais sede pela palavra de Deus, sede de buscar a palavra, meditar a palavra, estudar a Bíblia, se aproximar mais de Deus. Não existe outra forma de se aproximar mais de Deus senão buscando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a palavra. A Bíblia é fato, é uma fonte inesgotável, irmãos. Não existe livro mais inspirado do que o outro. A Bíblia é o único livro que, se você ler hoje, a gente estudou Lucas, se estudasse Lucas amanhã novamente, tinha mais coisas para falar, porque a Bíblia é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Nenhum outro livro do mundo inteiro as pessoas têm sede ou anelo em ler o livro repetidas vezes. Vai ler um livro de Sócrates, uma obra de Sócrates. Pronto, leu, acabou, estudou a interpretação daquilo, acabou, pronto. A Bíblia não, você lê a fonte inesgotável, você vai lendo, vai relendo, lê a primeira vez, lê a segunda vez, Deus fala de uma maneira diferente, fala de outra maneira, porque é uma fonte inesgotável, irmãos. Não existe livro mais inspirado que o outro, feito um hino composto por um homem, por um cantor qualquer. Abaixo estava mais inspirado quando compôs aquele álbum. O outro álbum já não foi tão bem assim, não alcançou tanta. A Bíblia não. Gênesis tem o mesmo efeito que Abacuque, Apocalipse tem o mesmo efeito que Esther, que o livro de Jonas, que o livro de Naum. É o mesmo efeito, irmãos, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai ler, é uma fonte inesgotável dentro de você, que lhe alimenta, que lhe conforta. Nenhum outro livro no mundo, irmãos, tem essa fonte. Você pode ler várias vezes, só a Bíblia Sagrada tem esse efeito que nos alimenta. É a nossa saúde, é a nossa bússola. Vamos orar agradecendo o trabalho. Não tem algum aviso para dar? Amanhã, avivamento, circulação, né? Não anda, vou estar conosco hoje aqui. Eu trabalhei, ela teve que ir para o avivamento com a comissão de casa da manhã para a sede. Aí já vim para casa, ela voltou para casa da mãe dela com as crianças da Ribeira. Saiu daqui com direto da Ribeira, pegar ela. Ela tem que ser direto de ônibus, né? E vamos orar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus amanhã. Avivamento aqui, à noite, doutrina aí, na sede de Sucupira. Quinta-feira, bebê, sexta-feira, oração para a campanha. O trabalho segue normalmente, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecendo o trabalho, em nome de Jesus. O irmão Itamar veio aqui orar, agradecendo o trabalho, em nome de Jesus. Tem mais algum aviso, irmão Solange? Sábado, 7 horas da manhã, né? A viagem para a sede, o trabalho com o Jacques, com o pastor, né? Lá em Sucupira, um dia inteiro de atividades lá que o pastor está preparando para todos os jovens
da Seara, do estado de Pernambuco, vai estar saindo aí ônibus, vai estar levando a mocidade, vai ser uma bênção, estaremos lá também, se Deus quiser, também, em nome de Jesus. Então, primeiro aqui eu vou do Senhor. Quem necessita mais de oração, assim eu digo para Deus, Deus, Pai, no nome de Deus, eu te agradecendo, Senhor, pela oportunidade dessa noite, de estar aqui na tua casa. Eu mais ensino bíblico, Senhor, por ter te concedido, Pai, pela palavra, Senhor, nesta noite, Pai. Pai, abençoa cada um que chegar aqui esta noite, com o bênção do céu, leva-nos em paz, então, noite tranquila, abençoada diante da tua presença. Pai, já te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Esteja conosco.